Amém. Então tá, gente. Então, essa apresentação vai ser dividida entre eu e o Eduardo Tamburuz, né? Para quem eu acho que não conhece, a gente é responsável pelo Ministério de Promoção Social, onde tem uma série de responsabilidades e iniciativas, e entre elas atender aos necessitados de uma forma geral, né? Então, a Bíblia nos ensina, né, com a prioridade são os nossos irmãos, né, os irmãos da igreja, e a gente, nessa apresentação de hoje, a gente vai tocar em 3 pontos, né? A nossa agenda tem 3 partes. A primeira é passar as implicações econômicas e sociais da pandemia, então trazer alguns indicadores econômicos e sociais, e também algumas analogias com crises que nós tivemos na história, né? Como o ser humano se comportou, né? Então, é uma pincelada rápida essa parte. Depois o Eduardo vai entrar com a perspectiva bíblica da ajuda a necessitados, porque isso vai vir das implicações, né? Como vocês vão ver. E no final, Licença, a partir ô Paulo, você está sem vídeo. Não tá, não. Tá com vídeo. Eu tô vendo o Paulo. Tá com vídeo, sim. Ok. Ok, então tá com vídeo 19. Desculpa. Tá com vídeo 19. Ok. Então, e o terceiro, né, é o que a gente está chamando de cristão em ação, né? O que é que o cristão vai fazer em função da perspectiva bíblica que nós somos orientados através, né, das Escrituras em relação à ajuda aos necessitados. Então, eu vou passar para vocês alguns gráficos, né, algumas tabelas aqui. A primeira é a atividade econômica no Brasil. Esse é um relatório recente, e o que vocês veem em volta aí em vermelho é o produto interno bruto do Brasil, né? Então, está previsto para terminar 2020 em menos 6,25. E se vocês perceberem, né, as projeções que o Banco Central fazia nos períodos anteriores, uma semana antes e 4 semanas antes, eram menores. Então, nós estamos vendo essa projeção aumentando, né, quer dizer, aumentando a recessão, e isso leva um PIB de menos 6,25 leva a uma recessão e um impacto econômico importante e, por consequência, um impacto social. Aqui é um artigo que saiu na Veja da semana passada, falando sobre o índice de desemprego nos Estados Unidos, né? Eu preferi pegar dos Estados Unidos, que a estatística é mais confiável e mais rápida. Então, só na última semana, 2,1 milhões de pessoas deram entrada no seguro-desemprego, e o total de desempregados no país está com 40 milhões, né? Os Estados Unidos estava com uma taxa de desemprego baixa, a menor em 51 anos, e estava com 3,6%. Agora, em abril, já está em 14,7%, e a projeção é que atinja 25%, né? Então, é um indicador importante aqui. Nesse slide, vocês podem ver como é a projeção do PIB no mundo por país, né, feito pelo Fundo Monetário Internacional. Então, o que está da cor do Brasil em vermelho, que é a maior parte do mundo, está indicando uma retração entre 5% e 7%. E a gente vê, né, a retração vai ser quase que geral, exceto alguns poucos países. Então, isso indica que o problema não é aqui no Brasil, né? Essa realmente é uma crise global que nunca aconteceu, uma crise que afetasse o mundo inteiro em tantas áreas, né? Como o preço do petróleo, por exemplo. Então, durante a pandemia, nós estamos vendo milhões de pessoas sendo atingidas no mundo todo, né? Bilhões de pessoas submetidas ao medo, à suspensão temporária dos seus afazeres, né? Do dia a dia. Centenas de milhares de mortos, né? Será que chega a 1 milhão, né? Os dados oficiais estão indicando em torno de 350 mil. As empresas estão sofrendo, e as empresas são muito importantes, que dão emprego para as pessoas, né? Estão paralisadas, fragilizadas, com milhões de novos desempregados, e o sistema de saúde também comprometido, né?
E o que vai acontecer, né, na pós-pandemia, né? Então, nós estamos sentindo um gostinho nessa pandemia do que vai vir, né? Então, quando é que a gente vai voltar à vida normal, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz. No trabalho, onde eu trabalho, as pessoas perguntam quando é que eu vou voltar para o escritório? E eu digo, não sei, né? A gente não sabe. Então, e quando as pessoas falam vai voltar ao normal, qual vai ser o novo normal? É o que nós estamos ouvindo muito, né? E quanto vai ter sido a queda? Qual a intensidade da queda? Nós também não sabemos. Em quanto tempo a economia vai voltar ao nível normal, né? Antes da crise? 6 meses? 20 anos? E qual vai ser a intensidade da aplicação dos instrumentos para promover a recuperação? Instrumentos esses usados pelo governo, pelas empresas, pelas famílias, né? Enfim, esse gráfico mostra um pouco de como pode ser a recuperação da economia, né? Eu tenho discutido com várias pessoas qual seria o formato, né? Então, você vê o primeiro gráfico aqui, é um formato em V, que é uma boa recuperação, né? Volta ao normal num tempo mais ou menos curto. Tem o outro que é o formato U, né? Que demora um pouco, tem uma barriga aqui para baixo e a gente demora um pouco para voltar. O terceiro aqui, ela volta no início mais rápido, mas demora um pouquinho para chegar ao normal. Essa Z aqui eu não acredito, por causa de ficar represado, de repente vai ter um retorno da economia, eu não acredito muito. Muita gente está falando dessa curva W aqui, que teria uma nova onda e teria isolamento novamente, isso afetaria a economia. E a última, que tão cedo, né? Nunca mais a gente vai recuperar esse período que nós estamos, pelo menos num curto espaço de tempo, né? Então, isso fica para reflexão de vocês, e as empresas, os organismos do governo ficam pensando, né, nesses cenários para ver que ações devem ser tomadas, né? E eu queria agora falar de pós-pandemia e fazer algumas analogias com o passado. Nós tivemos 4 grandes crises, né, no século passado, né, que foram a crise espanhola, a gripe espanhola, né, eu botei entre aspas porque há controvérsias, né, provavelmente ela não foi criada na Espanha. Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, né? E como é que a vida voltou ao normal nesses eventos, né? Então, eu vou trazer 2 exemplos para vocês. O primeiro relacionado à crise dita espanhola, e eu retirei esse texto acho que foi um trabalho de uma tese que foi apresentada falando da experiência americana nessa pandemia que teve em 1920, né? E uma carta, né, que foi escrita por o editor William Allen White, e eu vou destacar algumas coisas que estão nessa carta, né? Ele fala que maldito mundo, ele repete outras vezes nessa carta, né, que maldito mundo, e ele está tentando expressar de forma suave, né, o que ele pensa do que estava acontecendo, e isso na região de Kansas, nos Estados Unidos, que foi uma região muito afetada. Ele fala de fome, muita fome, né? Isso é o efeito social da crise econômica, e nós estamos vivendo uma crise econômica também. A indiferença ao outro, então essa é uma preocupação que nós temos que ter, né? Como é que ficaria a indiferença das outras pessoas? Com o passar do tempo, isso pode acontecer. O pessimismo, né? As pessoas pessimistas viram um círculo vicioso, uma espiral descendente, não tem o desenvolvimento da fé, que as pessoas estão pessimistas, já não acreditam mais em nada. Indiferença a assassinatos foi comentado, né? E quando eu vejo o que aconteceu nesse fim de semana nos Estados Unidos, aqui no Brasil, isso me apavora, né? Quando eu olho para isso que estava escrito e realmente aconteceu. E ele fala, o mais baixo padrão da civilização encarado por uma complacência universal. Então, o ser humano fica complacente, fica indiferente, né?
E ele termina, né? Se alguém tivesse me dito isso 10 anos atrás, que o mundo estaria desse jeito, eu teria questionado. E a gente se pergunta, né? Se ano passado alguém comentasse isso conosco, que fosse acontecer isso, eu acho que poucos, ninguém acreditaria. E outro foi em relação à crise de 1929, alguns efeitos, né? Que estão nessa lista, eu não vou falar todos, mas a mesma coisa, aumento da criminalidade, aumento de suicídio, desnutrição em relação à fome, prostituição, cuidado com o pessoal e com saúde se reduz, alcoolismo, e aí outras coisas mais aí, acabaram acontecendo que nós cristãos temos que estar muito atentos, né? Então, quais são as tendências emergentes, né? Bom, durante a pandemia, né, a sociedade já está enfrentando problemas econômicos e sociais graves. Isso já está acontecendo. Isso nós vemos na nossa comunidade, né? E isso tende a se agravar dependendo das projeções e analogias que a gente faz com as crises anteriores. Então, eu mostrei algumas projeções para vocês, que algumas são bastante sérias, né? Empregos que não vão voltar. E se fizer analogia com as crises anteriores, nada diferente, né? E a crise tende a alterar o comportamento do ser humano, né? Que pode ficar mais egoísta e quando o ser humano atua em modo de sobrevivência, fica insensível, fica cego, se preocupa com si mesmo e pode virar um animal, né? Virar um monstro. E é fato, né? Vai aumentar o número de necessitados no mundo e ao nosso redor. Então, isso é fato. Então, agora a gente vai ter uma reflexão bíblica que o Eduardo vai trazer, e eu passo a bola para o Eduardo com a seguinte pergunta, Eduardo. Qual é o papel do cristão durante a pandemia? E eu diria, principalmente depois da pandemia, no novo normal que está se apresentando conforme nós vemos algumas projeções, né? E o que é que a gente pode aprender com as escrituras diante dessa situação, né? Como é que nós vamos lidar como indivíduos, como cristãos e como comunidade, como igreja, né? E as oportunidades que nós podemos ter, tá bom? Ok. A gente vai deixar todas as perguntas, qualquer discussão para o final. A gente vai terminar em 35, 40 minutos e no final nós conversamos. Obrigado, Eduardo. Ok, Paulo, obrigado. Bom, pessoal, uma coisa é fato. As escrituras, quando elas foram prescritas, inspiradas pelo Senhor, o Senhor conhecia o homem e aquilo que as escrituras tratam, elas cobrem. Eu não entendo que essa é uma reação que nós devemos ter na pandemia ou que é uma instrução para esse momento, e sim uma instrução para toda a nossa vida. Sem dúvida, o momento se agrava no sentido de ter ampliado demasiadamente o público, né, o que é um necessitado. Seria essa aula sobre como tratar o necessitado, a gente tem aí 8 eventos, 8 aulas, mas nós vamos tratar em tópicos que são importantes e relevantes para essa primeira etapa, a gente cuidar. Então, eu gostaria de fazer a seguinte resposta: aos pobres e necessitados, que esse seria o nosso público e aqueles textos que a gente vai refletir nesse momento. Eu vou trazer aqui, se alguém tiver Bíblia, propositalmente eu não botei o texto bíblico para fazer vocês olharem, Provérbios 3, 27 e 28. E diz assim, se alguém quiser alguns segundos abrir a Bíblia, mas vamos caminhar. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volte amanhã, então tu darei se os tem agora contigo. Esse fato, eu não sei se vocês tiveram expressões como a minha, durante muito tempo, antes de estudar as escrituras sobre isso, mas é uma forma de a gente dizer não sem contrariar a consciência hipócrita que a gente alimenta. Então,
agora não dou, acaba mentindo e trazendo isso. As Escrituras nos dizem, independente de pandemia ou não, dê imediatamente se você tem na mão. Então, aos pobres e necessitados, dê imediatamente. Você identificou, se puder clicar, Paulo, você identificou essa necessidade, alguém veio e te clamou, você tem, como o texto de Provérbios tem, se você tem o que pode dar agora, dê imediatamente. O outro quesito, a outra condição é dê o necessário, baseado em Tiago 2, 15 e 16, que diz assim, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Sem dúvida, Tiago estava ensinando o como lidar com o outro, cuidado, e nesse tema abordando sobre a fé. A fé tem que redundar, naturalmente, uma fé adequada tem que redundar em assistência, não é dispensar ou esquecer. Mas um ponto que é muito importante nesse texto, uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, ou seja, dê o que é necessário para a pessoa. Nesse contexto, eu entendo, né, a base bíblica para não dar só uma cesta básica. É muito importante você dar o complemento de uma cesta básica. Por vezes, a cesta básica vai ser um complemento de alimento e é muito importante. Mas se a pessoa está com profunda carência, o ideal é que, além da cesta básica, você municie o necessitado com bens de limpeza, de higiene, porque é muito importante esse critério. Então, as Escrituras cobrem tudo isso. O outro fator que me chamou a atenção quando, alguns anos atrás, eu mergulhei para entender quais são os princípios que são envolvidos no cuidado com o necessitado. Eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios 14, versículo 21. O texto vai dizer, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade o necessitado. Nós vemos nesse texto a chamada de atenção, o que é desprezar o próximo, que quer dizer, comete pecado, ou seja, está desviando do propósito para o qual fomos criados, e, em contrapartida, ele dá o benefício de quem obedece, como é feliz quem trata com bondade o necessitado. Mais um pouquinho à frente, no verso 31, ele fala, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. É impressionante essa visão que o escritor coloca, que ao oprimir o pobre, essa palavra pode ser dita explorar, quer dizer, aquele cara que o jardineiro que te vem prestar um serviço, você vai forçar a barra para ele reduzir o preço, isso é opressão, isso é exploração de gente carente. Esse é o momento de você pagar a mais até do que o cara pede. Vai ser muito comum nos dias de hoje a gente ter oferta de trabalho com subvalorização. Se você tem a consciência de que está subvalorizado, pague o valor real. Isso é chamado de exploração e está dizendo que eu estou insultando nosso Deus. Todos nós fomos criados por Deus, independente da nossa condição social. Então, isso é muito importante, isso deve mexer com a nossa posição. Outro texto que diz, o que dá ao pobre não terá falta, está em Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Mais uma vez, a gente vendo uma consequência positiva e uma consciência negativa, dependendo do que eu faço. Eu não sei se vocês já tiveram essa reação
de virar os olhos. A pessoa vem na porta do teu carro, você fica conversando com a tua esposa, porque você não quer ver ele, aquilo que o teu olho já viu. Eu já fiz isso. E impressionante como a Bíblia é muito clara, não deixa dúvida. Você está expondo o seu desprezo, você está ignorando aquela pessoa que está chegando do seu lado para pedir. E, por outro lado, se você atender, olhar, você não terá falta. Então, de novo, a gente vendo uma advertência e um benefício. Outro texto que nós vemos em 1 Timóteo 6, 17 e 18, ele diz assim: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos de dar e prontos a repartir. Pode clicar, Paulo. A instrução das Escrituras é que nós sejamos generosos com o pobre e o necessitado, com o próximo nosso, que não necessariamente ele está num ponto de profunda pobreza ou profunda necessidade. Devemos ser generosos e não dar o pior alimento, não dar a pior roupa, aquilo que já não serve para nada. Nós devemos ser generosos com isso, porque é Deus que proporciona ricamente isso, que é a outra tela. A outra, dá um clique, Paulo. O Senhor é a fonte do nosso recurso. A Ele deve ser glorificado com nossas ações. Provavelmente, se você tem uma vida devocional, você ora de manhã, até quem não é muito atrelado a isso, normalmente você pergunta para a pessoa não, agradeço a Deus todo dia, a cama, a oportunidade que tem. A gente naturalmente reconhece que Deus é o provedor. Nós não devemos fazer isso só de uma maneira prática e usual, e sim com uma consciência plena de que o Senhor é o provedor. Nós estamos conversando porque tem a tecnologia, mas antes de tudo, porque o Senhor nos deu saúde, nos deu condições para nós vivenciarmos isso. Então, o conjunto de ações que tem, as Escrituras nos ensina quando dá, quando não dá, o que dá, que eles já passamos por isso, necessário. Tem outros textos que reforçam esses contextos que a gente parou por aqui. Então, eu queria só dar essa pincelada em princípios bíblicos que são relevantes e aquilo que deve moldar a nossa forma de agir com fé, reconhecendo que a palavra de Deus é atemporal. Ela cobriu o momento bom de passado, de cada um no seu momento econômico, mas o fato é, se vocês estão presenciando esse momento, certamente vocês têm mais recursos do que precisam. E nós não podemos ignorar, desprezar e deixar de ver aqueles que estão à nossa porta. Hoje, com muito mais sensibilidade que nós temos para isso. Devemos não fazer olhos desviando o olhar dessas pessoas que estão às nossas voltas. Paulo? Para isso, nós estamos desenvolvendo, identificamos 2 comunidades em Campinas que estão com tomamos ciência de carência que a comunidade está vivendo, e nós estamos, como igreja, providenciando uma forma de colher recursos, sejam materiais, sejam financeiros, para estar favorecendo e estar servindo essa comunidade. Esses recursos também nós vamos estar usando para as pessoas da nossa comunidade que estão... pessoas que essa semana, eu fiquei sabendo de um amigo, irmão, que perdeu o emprego, e isso é muito sério. Isso, se a pandemia estender
coisa que ninguém tem prognóstico de quando ela acaba. Nós vamos ter isso continuamente e vai ficar muito complicado. Então, nós vamos ter recursos para atender comunidades carentes e também as pessoas carentes do nosso centro de relacionamento, da nossa comunidade, assim como comunidade onde pastores, onde os missionários no sertão fazem. Nós vamos fazer uma gestão desse critério. No sábado, das 9 a meio-dia, na igreja, nós temos algumas pessoas que vão estar fazendo a coleta de doações, muito interessante, preservando o afastamento. Nós vamos estar deixando, a pessoa vem, você bota a doação no porta-mala, a pessoa não precisa descer no carro para ajudar, vai para o carro próximo à tenda, e lá vai ter pessoas que vão descarregar o carro e fazer a administração desse bem. Você pode sair em linha da saída na saída tradicional da igreja. Então, eu gostaria de estimular vocês a participarem, dividam isso com as pessoas que vocês conhecem para estar participando disso. Toca, Paulo, nós vamos ver como contribuir com isso. Você pode contribuir com doação no drive-thru, que é com alimentos não perecíveis, com material de higiene pessoal, onde você pode estar absorvente, pasta de dente, escova de dente, sabonete, material de limpeza doméstica, porque higiene é fundamental, principalmente nesse quadro de pandemia, além de alimento. Alguém perguntou, por que só arroz e feijão, Eduardo? Nós vamos estar assistindo uma comunidade que já existe uma cozinha instalada, a pessoa recebe doação de pessoas do SEASA. Então, o arroz e feijão é para a confecção de marmitex, que já é feito isso, nós vamos estar contribuindo com eles. E você também poder contribuir financeiramente para a promoção social, para a gente poder atender as pessoas. Quem está desempregado muito tempo tem problema de pagamento de conta de luz, de água. O Ministério de Promoção Social tem uma diretriz formada, revisada pelos pastores da igreja, onde nós temos as condições de atender. E isso tudo é atender, não adianta eu dar uma cesta básica se a pessoa não tem luz dentro de casa. Então, a contribuição financeira tem esse propósito, de a gente assistir necessidades eventuais e necessitados que tiver. Para isso, nós pedimos que você faça a sua oferta com 6 centavos no final. 6 centavos é simplesmente o dia 6/6, que vai ser sábado. Com isso, a administração da igreja saberá que é um recurso destinado para a promoção social, e a gente vai estar fazendo a aplicação disso. Próximo, Paulo. Abra os olhos. O que eu quero dizer com esse abra os olhos? A gente precisa de virar o nosso pescoço para ver as pessoas que estão à nossa volta, o nosso próximo, saber as necessidades. Vocês que frequentam coinonia, procuram saber como estão as pessoas da sua coinonia, se engajados, se trabalhando, se com necessidades. Uma das formas de você fazer isso, vai fazer uma visita, para visitar a pessoa, e você consegue, com amor, com respeito, você consegue identificar. É muito importante vocês serem o alvo. Algumas pessoas falam, Eduardo, você não viu tal pessoa nesse estado? A responsabilidade de assistência social não é do ministério, é de cada um de nós, cada um de vocês. Se envolva com as pessoas carentes, amando, suprindo material, emocional e espiritualmente. Nós temos histórias onde nós assistimos famílias onde durante 5 anos não foi despendido nenhum recurso de material, mas foi despendido tempo com as pessoas, amando e cuidando do alimento emocional e do alimento espiritual. Então, é um grande desafio que nós temos para botar em prática isso diante dessa realidade. Paulo? O
o que você pode e deve fazer? Ama o próximo como resultado disso. Fique atento para não insultar o Criador através das suas atitudes de desprezo, como a gente viu nos textos de Provérbios 14, 21, 14, 31. E haja para que a sua vida, nós devemos agir para que as nossas vidas sejam motivo de glorificar o nosso Deus. Mateus 5,16 diz: assim brilha a sua luz, a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, e as boas obras é cumprir as ordenanças do Senhor. E ore. Eu vivi experiências, eu tinha um comportamento onde eu desprezava, de fato, as pessoas que não me eram simpáticas ao chegar à porta do meu carro. E o Senhor capacita, o Senhor é capaz de mudar o coração. A gente vê essa instrução em Tiago: se alguém precisa de sabedoria, ore ao Senhor, que a Deus dá liberalmente. Então, essa é um papel que nós temos, uma responsabilidade. A responsabilidade é sua, meu irmão. Vamos juntos louvar o Senhor para isso. Alguma pergunta? Não sei, Paulo, como você quer conduzir? Eu queria ler 1 João 3, 17 e 18. Posso ler? Então, já estou engatilhado aqui. Por favor, está na mão aqui, mas pode ler. Então tá, vocês estão me ouvindo, né? Tá. Esse 1 João 3, 17 e 18 é muito especial, né? Que fala assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer, o amor de Deus não permanece se nós não tivermos essa atitude. E eu gosto muito do versículo 18 que fala, né? João, com o jeito dele, né? Carinhoso, falando: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Então, o Senhor, né, através das Escrituras, nos exorta a amar em ação, né? Então, teve uma irmã que escreveu aqui, né, que a gente tem que sair da zona de conforto, né? Eu estava lendo no chat aqui, ser sensível ao próximo, quem é o meu próximo, né? Aí fala que sair da zona de conforto nem sempre é fácil, né? Então, é mais fácil ficar sentado em casa, ligar, orar para a pessoa, né? Mas a gente não tem que não podemos amar só de palavra nem de boca, né? Como diz a NVI, mas em ação e em verdade. Então, o cristão tem que estar em ação, né? Nós temos que nos mover. E a nossa igreja, não só através do Ministério de Promoção Social, mas também, né, principalmente, ajuda a sair da zona de conforto, ajuda a orientar com o ensino bíblico e com as oportunidades, como o Eduardo citou agora, né? Então, às vezes, a gente ajuda a sair da zona de conforto, né? E a gente está dando oportunidade para as pessoas se envolverem. Okay? Eu estou vendo aqui sobre a Cris. Cris, uma das coisas que é muito importante, e de novo, vamos pegar o texto bíblico, quando a gente vê a parábola do bom samaritano, o próximo é quem a gente encontrar no caminho. Se a gente viu lá em Provérbios, olha, não desvie o olho, não vire, o próximo é quem o Senhor colocar à nossa disposição. Sem dúvida, sair da zona de conforto, esse é o grande desafio. Mas o que eu quero deixar de remédio, a fonte dessa mudança é o Senhor nosso Deus. Ao ser questionado pela palavra de Deus com essas instruções e outras tantas, essas instruções que nós vimos de Provérbios, eu devo caminhar aonde eu despendo o meu tempo. A nossa experiência como igreja demonstra que é muito mais fácil, acho que eu comentei com isso numa conversa que nós tivemos, Simone, a Cris, porque é muito mais fácil você levantar recursos do que levantar tempo. Às vezes, quando nós escolhemos ou vamos dedicar tempo a cuidar de uma família, talvez você tenha que
suprimir um café da manhã com os seus familiares para tomar um café com essa pessoa que você passou a ser conhecida. O fato é, as pessoas não estão carentes somente de bens materiais. Elas são carentes de amor e atenção. E através do amor que o Senhor proveu para nós, que nós vamos comunicar com atitudes o amor de Cristo. E isso gasta tempo. E realmente é sair da zona de... E não é fácil, mas o Senhor é capaz, capacitar. Eu posso falar uma coisa, rapidinho? Sim. Já vou sair por causa da coinonia. Lá em Santos, né, nós somos de lá, uma coisa que eu descobri, que eu odiava quando Deus mexia na minha agenda. Eu sempre fui muito organizada. Então, se eu precisasse sair para fazer alguma coisa, para assistir alguém, ou para... aquilo me irritava profundamente. E muitas vezes, geralmente acontece assim, né? Esses imprevistos, ser sensível a esse alguém, né? Essa semana eu tive uma experiência aqui em casa, com uma amiga nossa, da Coinonia de Mulheres. Ela sofreu uma cirurgia, trocar a segunda prótese do quadril, a Nilce. Eu aprendi com uma amiga de Santos, ela tem o hábito, eu acho muito legal e muito fácil para nós fazermos. Ela pega o WhatsApp, faz uma oração e envia para a pessoa. À noite, na hora que eu fui dormir, eu lembrei da Nilce, orei por ela, falei, por que não mandar uma oração para ela pelo WhatsApp, né? Eu fiz isso. Aquilo impactou de uma forma tremenda a vida dela. Ela falou assim, Cris, agora eu fiquei muito mais segura, eu estou bem, vou conseguir dormir. Então, eu estou contando isso, gente, porque é algo tão bobo, tão banal, tão fácil de ser feito, e se nós incentivarmos uns aos outros, imagina só que corrente linda que a gente vai ter, né? E assim fazer com pessoas que não são cristãs também. São, assim, lá em Santos a gente falava assim, o que identifica o cristão é o amor, né? Uhum. E isso é um ato de amor, né? E é isso. Esse é o uso sensato da tecnologia. Maravilhoso. Gente, eu vou sair que eu vou estar na coinonia lá, tá bom? Okay, Deus abençoe. Sábado nós estaremos lá. Tá Imagina. Bom, então. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. E só finalizando aqui, com essa pandemia e depois da pandemia, as necessidades vão dobrar, então o número de necessitados vai aumentar, vai ser multiplicado, e assim tem que ser a nossa generosidade, o nosso sacrifício, porque se aqueles que tiverem condições não fizer, porque dificilmente a gente vai conseguir contar com o governo para atender todo mundo, né? E nós conseguimos, através das igrejas, nós conseguimos identificar oportunidades para que tenha uma destinação adequada aos recursos que a gente está levantando. Adequada e responsável, né? Que é uma coisa fundamental. O Paulo ou Eduardo, um dos dois, quantas famílias, vamos dizer assim, tem hoje na igreja que necessitam de ajuda dentro da nossa comunidade? Especificamente, a gente está atento de 4 a 6 famílias atendendo isso. Mas eu posso dizer que é 100% daquelas que nós conhecemos. Então, agora, isso está crescendo semanalmente, viu, Lucas? Semanalmente. Agora, o fato isso é responsabilidade, Lucas, é responsável de todos nós. Então, se você conhece alguém que está passando isso, traga para o Ministério. O papel do Ministério é fazer a gestão e orientação de como essa ajuda deve ser ministrada e suportar. Então, o envolvimento disso, identificar e trazer, e a gente conversar, para partilhar a responsabilidade, é a responsabilidade de todos nós. Ok. Gente, eu posso dar uma ideia? Claro, agora eu e Eduardo já falamos muito, agora são vocês.
Gente, nós criamos um esquema aqui em casa, eu sou contra dar dinheiro quando vem alguém no carro pedindo, então nós compramos um rolo daqueles saquinhos de fruta, verduras, que a gente vê no supermercado, e tem os saquinhos prontos para a gente comprar. Então, a gente colocou uma garrafa de água mineral, de 500 ml, um pacote de bolacha e um todinho. E na garrafa, os meus filhos imprimiram o versículo de João 3,16, colaram nas garrafas, e eu coloquei numa caixa no meu carro, e toda vez que a gente está saindo, a gente encontra alguém na rua e a gente doa aquela situação. Eu participei de um estudo que a maior necessidade desse pessoal que mora na rua, uma das, é água. Então, a gente colocou a caixa ali do lado, e daqui de Valinhos até o Cambuí, a gente distribuiu cerca de 11, só no nosso trajeto, a palavra de Deus, e na hora que a gente entrega, a gente ora também por eles mentalmente. Mas as reações deles chega a emocionar a gente chorar. A necessidade da carência. Então, uma ideia simples, barata, que a gente pode impactar a vida de muitas pessoas que estão nas ruas. Obrigada. Excelente ideia, Silvia, é uma boa iniciativa aí para a gente estar fazendo isso. E realmente se importar com quem a gente não conhece. Isso dá trabalho. Você tem que pegar água, você tem que comprar, você tem que botar, mas é feito para que Deus seja glorificado. É uma forma de a gente expressar o amor. Se puder, Paulo, você sabe que a gente fala, né? Por natureza, a família Tamburus é de falar demais. Mas teve um dia, eu e a Luciene, no centro da cidade, sábado, passamos um cara no semáforo da Conceição com a irmã Serafinas. Ele passou pedindo ajuda, eu não ia dar, lembrei do texto bíblico que incomoda a gente. A Luciene pegou um dinheiro e deu para o cara. O cara falou assim, eu falei para o cara, Deus te abençoe. Ele falou, eu me converti há 14 anos atrás no Palavra da Vida em Atibaia. Você fala assim, o que esse cara está fazendo com um morador de rua? E ele falou assim, então, fortuitamente, já passei umas 3 vezes para ver se achava ele de novo, não achei, Deus sabe o que faz, mas tenho orado por ele. Então é isso, é uma forma de a gente expressar amor, tá aí, o cara tá salvo em Cristo, ele falou com uma naturalidade, uma paz, que você fala assim, puxa vida, é um cristão que está longe do Senhor. Okay. Pessoal, alguém de vocês gostaria de compartilhar alguma coisa, perguntar sobre algum projeto, alguma iniciativa que o Eduardo citou ou não citou do Ministério? Alguém? Eu acho interessante saber quais são os projetos, né, não somente dessas duas comunidades, mas o que está sendo feito com mais regularidade dentro do Ministério, até para que a gente possa se identificar com algum deles. Lucas, hoje os recursos que a gente tem usado são principalmente para esses que o Eduardo falou, e isso, essa questão de se identificar tá muito difícil, né? Até comunicar, atualizar, porque isso está muito dinâmico. Né? Durante a semana tem mudado. Então, essa semana surgiram algumas oportunidades para ajudar através de outras igrejas que estão em comunidades carentes, como aquela do DIC 5 ou 6, perto do aeroporto. Esse é um projeto que nós pretendemos ajudar continuamente, e nossa ajuda tem sido com feijão, arroz e marmita, que faltou marmita também, e nós tivemos que ajudar essa semana. E as cestas básicas nós estamos ajudando outras comunidades, mas não só outras comunidades, a nossa igreja também. Né? Nós temos, apesar de nossa igreja aparentar, né, ser uma igreja de classe, de nível mais alto, nível econômico mais alto, nós temos pessoas necessitadas na igreja. E eu acho que essa vai ser a maior demanda de recursos, Lucas.
Só que esse é um projeto que nós não podemos especificar porque temos que proteger a privacidade. A gente acaba protegendo a privacidade das pessoas, a gente respeita, né? Mas a grande demanda que eu vislumbro nos próximos meses vai ser ajuda a necessitados da igreja. E já começou com valores importantes, Lucas. A gente tem envolvido os pastores. A grande preocupação que nós temos é não sermos injustos, afinal, nós temos que ser amorosos e justos. Afinal, nós lidamos com recursos dos irmãos, né, de vocês, né, da nossa igreja. Então, nós tomamos muito cuidado para não fazermos sobreajuda, né, porque nesses momentos algumas pessoas podem se aproveitar. Então, nós tomamos muito cuidado. Agora, Lucas, eu vejo que nós vamos ter uma demanda importante em ajudar irmãos da igreja. Porque os números que a gente tem ajudado nas últimas semanas têm aumentado. Ok? E uma coisa que eu queria pedir a todos vocês que estão aqui é: estejam sensíveis, ajudem, participem junto com a Koinonia, que é um privilégio, Ju, para ajudar pessoas que estão na Koinonia. Se tiver alguma dificuldade e não puder, traz para o Eduardo, traz para mim, traz para os pastores, que nós vamos dar um jeito de poder ajudar através dos recursos que nós já temos na igreja. Acho que a Karina está perguntando. Ela está perguntando sobre cometer injustiças, né? Justiça e cometer erro nessa ajuda. O fato é, nós temos uma diretriz formalizada, adequada a isso ao longo do tempo. Isso a gente, olhando as escrituras, um lado para escrever essas diretrizes. Então, uma diretriz totalmente apoiada em princípios bíblicos, e ela que nós seguimos isso. Se vocês quiserem isso, a gente pode mandar. Se puder, passa um e-mail para nós, que a gente pode colocar isso para vocês saberem quais são as bases, as diretrizes que a gente segue para tocar. Agora, Karina, eu acho que uma das coisas que é importante, se no caso de dúvida, a gente usa um princípio da advocacia, em dúvida pro réu. Se a gente vê alguém mal, se pode ficar na dúvida se a pessoa está bem ou mal intencionada, se existe a dúvida, isso não é claro, a gente ajuda, a gente disponibiliza um recurso. Ok? Não sei se isso ajudou a responder a sua pergunta. Deixa eu só complementar, Karina. O que a gente faz é se interessar pela pessoa, né? Nós usamos pessoas da igreja para entender o problema, conhecer a situação. Então, esse é um princípio básico, a gente entender realmente a necessidade. E tem vezes que existe a pessoa não é um bom mordomo dos recursos que tem, às vezes tem atitudes pecaminosas. Então, nós acabamos usando os pastores muitas vezes para fazer um aconselhamento de algumas pessoas que estão precisando. Ok? Uma das coisas que é importante também é centraliza-se isso no Ministério de Promoção Social, justamente para fazer essa gestão de evitar sobreajuda ou evitar falta de ajuda, porque às vezes um grupo decide ajudar, mas alguém passa dificuldade do grupo que vai ajudar e não o suprime, a igreja vai estar fazendo isso e instruindo esse processo. Tá. E o Ricardo perguntou qual o tamanho do Marmitex. Eu não sei o tamanho exato do Marmitex. Eu posso ver isso para você. Se você quiser, deixa eu deixar meu número aqui e eu te passo. Eu tenho a referência, eu posso te mandar por WhatsApp. Tá? Nós já compramos. Nós garantimos para 4 semanas o Marmitex. Então, provavelmente vai precisar mais adiante. O e-mail do Ministério para o pessoal se comunicar
comunicar, ou comunicar alguma demanda, ou comunicar alguma necessidade, É qual no e-mail? site da igreja, Eduardo. Entrando no site Tá, da igreja, já entra direto. na nossa base. É. Perfeito. Mais alguma pergunta, alguma sugestão, alguma ideia boa como a da Silvia aí? Boa noite. Não vou aparecer, só vai aparecer aí minha voz. Meu nome é Júlia, eu sou aqui da Fonte de Paulo Afonso, né? E minha fala aqui é de agradecimento aos irmãos pelo que vocês trouxeram para a gente, né? Nessa noite. É muito interessante nós termos essa perspectiva bíblica de ajuda aos necessitados. Alguns irmãos aqui da Fonte de Paulo Afonso têm feito esse trabalho, eu tenho acompanhado. Acho que eles até estão aqui, Kécio e Dani, acredito que eles estejam por aqui. E aprender com vocês, assim, é muito valioso para realmente somar, né, no que tem sido feito e até mesmo fazermos com mais eficácia, digamos assim. Tá certo? Então, minha fala aqui é de agradecimento. Obrigado. Eu falei com o Zambelli hoje, eu troquei mensagem com o Tiago Zambelli hoje. Ele comentou que talvez tivesse alguém daí de Paulo Afonso. Eu tive aí, não sei se eu te conheci, né? Eu, o Eduardo e o Lucas tivemos aí ano passado. Então, que bom. Legal. Então, estamos à disposição para ajudar no que for preciso, no alimento espiritual e no que for preciso nos projetos que vocês tiverem aí. Tá bom? Tá, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Clarissa perguntou se existe algum projeto da igreja num segundo momento para alcançar essas comunidades também com a palavra. Isso é importante, Clarissa. Todas as nossas ajudas, todas não, né? A grande maioria delas, a gente busca fazer levando o evangelho, né? Então, a gente busca, sem falar de missão integral, né? Mas a gente busca ajudar integralmente, né? Não só o corpo, mas o espírito também. Então, nós buscamos fazer as ajudas sempre levando a palavra de Deus. E tem a base bíblica disso, é aquilo que Jesus falou para os discípulos de João Batista que foram tomar a informação quem era ele. Ele disse: ao cego estou fazendo ver, aos coxos fazendo andar e ao pobre pregando o evangelho. É claro que nós temos oportunidade de fazer as duas coisas, mas o evangelho é o que leva à transformação da vida e é o melhor plano de assistência social que a pessoa pode se inscrever, que é na família do Senhor. O Senhor vai prometer cuidar. Se a igreja fonte não funcionar, não for obediente, se você for insultar o Criador por ignorar o pobre, o Senhor vai estar cuidando. E Clarissa, nós demos um exemplo, né, desse projeto que a gente está levando feijão e arroz, eu não sei qual é o nome do local, é DIC, um número. E esse é um trabalho que nós fazemos através de uma igreja, né, particularmente de uma irmã da igreja, que é impressionante o coração dela nesse projeto. Nós começamos a nos aproximar tem um mês, e a ideia é que quando acabar esse isolamento, né, quando acabar, nós vamos trabalhar com algumas atividades junto com ela. Ela sente falta de pessoas para ajudar na pregação, levar a palavra. Então, paralelamente à ajuda com alimento, nós vamos ajudar no projeto, né? Nós vamos nos encaixar ou até acrescentar algo no projeto que eles têm. Eles têm alguns projetos de evangelismo. Mais alguém? Ok, gente. Se ninguém tem mais nada para falar, a gente vai encerrar. Eduardo, senhora, encerrando para a gente, por favor. Aí a gente está à disposição, né? Depois, se vocês quiserem se comunicar com a gente, fiquem à vontade.
Tá bom? Obrigado, Clarissa. Eduardo, podia orar, por favor? Mensagem, eu postei o meu endereço de e-mail também. Se vocês quiserem fazer alguma demanda, só coloca no assunto promoção social e a gente vai estar aqui. Mas vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome pela perfeição e riqueza das tuas escrituras, ó Pai, que nos instrui a qualquer tempo, sob qualquer condição. Ela nos ensina aquilo que é melhor, aquilo que honra e glorifica o teu nome, Senhor. Agradecemos também porque o Senhor é aquele que é capaz de fazer as transformações do coração nosso, quebrar as barreiras, fazer com que a gente saia da zona de conforto e cumpra aquilo que o Senhor tem ordenado, Pai. Nós te louvamos, eu agradeço ao Paulo pelo apoio que sempre dá no ministério, pela comunidade que tem suprido com recursos, Pai, até hoje não faltou recursos para qualquer assistência. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome pelas transformações que o Senhor causa na vida das pessoas. Fica com a gente, que o Senhor possa estar, teu Espírito possa trazendo um incômodo dessa realidade que a gente tem, para que a gente possa se desdobrar e glorificar o teu nome com as nossas ações. É o que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok.